Está marcada para o próximo dia 27, na Câmara de Santo André, uma audiência pública para discutir a alteração do ponto final da linha 10 turquesa da CPTM. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos irá apresentar justificativas para manter na Estação Brás a parada, a última parada, e ouvir a população que anseia o retorno à Estação da Luz. A audiência foi marcada após reunião do presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Diadema, Mário Reale, e parlamentares da região, com o presidente da CPTM, Mário Manuel Bandeira, e o secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, no último dia 7. Os defensores da última parada na Estação da Luz alegam que a mudança para o Brás prejudicou o acesso dos moradores do Grande ABC ao metrô. Segundo dados da CPTM, divulgados em 2010, cerca de 330 mil usuários utilizam a linha 10 turquesa diariamente. A quarta-feira foi de sol e muito calor na região. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta. A quarta-feira foi de sol e muito calor no ABC. Sol que brilhou forte entre poucas nuvens. Na quinta-feira, o calor continua por conta do tempo abafado. Pode chover no fim da tarde. Mínima de 17 graus em São Bernardo e máxima de 28 em São Caetano. E agora o esporte. Como nós acompanhamos agora há pouco, ao vivo, aqui na tela da TV+, o São Bernardo venceu a segunda partida seguida no Campeonato Paulista da Série A2. O jogo foi no estádio 1º de Maio e o Tigre bateu o Rio Preto por 2-1 e saiu da zona de rebaixamento. E se o São Bernardo venceu a segunda seguida, o Santo André perdeu a segunda seguida na Série A2. O Ramalhão foi a Bauru enfrentar o Noroeste e acabou derrotado por 2-1. Com o resultado, o time do técnico Rota caiu para o 8º lugar na tabela. A gente volta a conversar com o advogado criminalista Yuri Félix. Eu quero, inclusive, apresentá-lo aí melhor. Yuri é pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pós-graduado em Ciências Penais, professor e palestrante e um dos autores do livro Crimes Hediondos pela editora Revista dos Tribunais. Inclusive, o livro está aqui, foi trazido pelo Yuri, que fala hoje também desse julgamento do caso Eloá, o julgamento de Lindenberg Alves aqui na cidade de Santo André. Disfarçar um pouquinho a unha que pegou no carro, na porta do carro. Vamos lá, Yuri. A função, então, agora vamos falar dessa função do júri popular num caso como o caso Eloá. Eu acredito que casos de grande repercussão sempre levantem questionamentos. Qual é a competência desse júri? Sim. O Tribunal do Júri ele é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Crimes tanto consumados quanto tentados. Tá, isso ajuda a gente até a entender que casos vão para júri popular. Justamente. Tá. Esses crimes são, no caso que estamos acompanhando, o homicídio, poderá ser o infanticídio, quando a mãe que acabou de dar à luz mata seu filho, o aborto e a instigação ou auxílio ao suicídio. Esses são os crimes julgados pelo Tribunal do Júri. E esse júri popular, na sua visão, ele seria a melhor solução para analisar, para punir esses culpados aí por crimes contra a vida? Gustavo, essa discussão estamos fazendo muito antes de imaginarmos que a gente pode supor, que estaríamos aqui hoje. Muitos colegas questionam, eu tenho amigos que são tribunos, que trabalham no Tribunal do Júri e que são apaixonados. O júri ele é apaixonante, nós temos uma história no nosso país de grandes tribunos, como Evandro Liz de Silva, como Valdir Troncoso Pérez e vários outros que atuam no Tribunal do Júri. Alguns afirmam que o júri ele é a representatividade da sociedade, pois temos 7 jurados leigos,
não são pessoas formadas, com formação jurídica, mas são pessoas com profissões variadas e que esta é a expressão da sociedade, a sociedade tem o direito de julgar aquele que cometeu um delito contra o maior patrimônio da humanidade, que é a vida. Outros afirmam que o juiz leigo pode julgar porque não foi com a cara daquele cidadão, isso e aquilo, então seria o mais indicado um juiz togado, um juiz com formação jurídica. Eu entendo que mesmo com nulidades, mesmo com algumas questões atinentes ao tribunal do júri, o tribunal do júri ainda assim é a melhor forma de julgar esse tipo de delito, crimes dolosos contra a vida. Mesmo tendo essa missão, muitas vezes ingrata, de lidar com emoção, com razão, porque esse tribunal do júri, ou esse, enfim, conselho de sentença, ele tem sua competência aí, se eu tiver errado, me corrija, ele tem de apurar o que é justo e correto, ele não vai ali estipular a pena. Justamente, Tá. justamente. A pena, ela é estipulada, ela é dosada pelo juiz-presidente do tribunal do júri. Tá, um exemplo agora então, nesse caso do Lindenberg, o júri popular vai decidir, é culpado ou é inocente, e a juíza é que vai estipular a pena. Justamente, Tá. justamente. Pode continuar. O conselho de sentença, né, no caso, o nosso tribunal do júri no Brasil, porque temos júri em outros países, no nosso aqui composto por 7 jurados. Yuri, por que 7? Porque precisamos de número ímpar para não corrermos o risco de empatar a votação. Composto por 7 jurados, ele decidirá sobre se o crime aconteceu, sim ou não. Se aquele crime cometido foi cometido por aquele indivíduo sendo julgado, sim ou não. E a pergunta, que inclusive está no Código de Processo Penal, pergunta obrigatória, o jurado absolve o acusado? Se ele responde, se mais de 3, ou seja, no mínimo 4 desses 7 respondem sim, o acusado está absolvido. Não, está culpado, aí iremos para as circunstâncias do crime, causas de aumento, diminuição, que aí dosará a pena, auxiliará o juiz-presidente a dosar a pena. Esse júri, então, a esse júri não cabe analisar se determinada pessoa ou se a pena é justa ou injusta. Para isso vai existir a juíza. Justamente. Tá. A quantidade de o papel, pena, digamos, da justiça mesmo. Justamente, Tá. Isso mesmo. E ainda falando um pouco sobre o perfil desses jurados, esses 7, eles ficam de uma lista inicial de mais de 20, de pouco mais de 20. Isso mesmo. Tá. E o que devem, por exemplo, ter, que requisitos devem ter essas pessoas, já que elas não têm aí uma especialidade jurídica, enfim. Como você bem disse, Gustavo, dessa lista, especificamente são 25 que são convocados. Tá. Para compor este conselho de sentença. Na presença desses 25 são sorteados 7, e esses 7 precisam ter basicamente 2 requisitos. Eles precisam ser maiores de 18 anos, o que já cabe um grande questionamento. Um jurado de 19 anos, ele tem todo o preparo para julgar um indivíduo de 40, 50 anos acusado de um delito? Tem vivência? Tem a experiência, tem aquilo... Porque o tribunal do júri é algo que exige a experiência do indivíduo, ele vai julgar com bom senso e com aquilo que ele entende pessoalmente como justiça. E o outro requisito é aquilo que o Código de Processo Penal chama como idoneidade moral. Não ter passagem, não ter ficha criminal, basicamente isso. Isso é essencial, idoneidade é essencial. Essencial. E agora, então, amanhã a gente vai acompanhar esse papel da juíza, não é? Também um pouco mais do papel de defesa e acusação, né? Advogado, promotor, papel aí do defensor, do acusador, isso a gente vai acompanhar ainda amanhã, nesse que deve ser o último dia do julgamento desse caso, mas isso vale para outros casos e como a gente entendeu aqui com o doutor Yuri Félix, quais são os casos que merecem o júri popular. Obrigado pela visita, doutor Yuri. Eu que agradeço a atenção, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. O J Mais segunda edição termina aqui. Obrigado pela companhia, sempre a gente se vê.